Nesse vídeo nós iremos falar sobre o livro de fevereiro do Intrínsecos, que é A Camareira, da Nita Prose. Será que esse livro vale a pena ler? Fica no vídeo. Seja muito bem-vindo a esse livro, meu nome é Lucas e aqui você encontra um box com livros, dicas, resenhas, sorteios, novidades, lançamentos, enfim, várias formas também de você ganhar livro. Gosta de tudo isso? Se inscreve no canal, deixa o like e vai lá no nosso Instagram e segue a gente também por lá. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre A Camareira, da Nita Prose. Esse livro aqui, que veio no Intrínsecos no mês de fevereiro, é um livro de estreia da Nita Prose. Nita, que por muitos e muitos anos trabalha como editora. Então, como editora, ela auxilia os escritores a tirar o melhor dos seus livros, né? Dar aquele direcionamento bacana. Só que aqui ela tá ao contrário, né? Ela assume o papel de autora. Será que Nita se saiu bem? Bem, em A Camareira nós iremos conhecer Molly, que é uma personagem que tem um tanto quanto dificuldade de se relacionar. A própria autora, Nita Prose, na revistinha do Intrínsecos, inclusive essa revistinha, vamos falar um pouquinho sobre ela, tem aqui algumas reportagens, alguns conteúdos, e o legal é que essa revista, ela não contém spoiler, então assim, pode ler, na fé. Se você gosta de ler antes, se você gosta de ler depois, a ideia da revistinha é falar sobre coisas ao redor do livro. Vamos ter aqui uma entrevista da autora, sim, mas ao mesmo tempo não se torna aquela coisa assim, tipo, tem spoiler, fala algumas coisas, não, ela vai citar algumas coisas do livro, mas nada assim que não esteja na sinopse, por assim dizer. Então aqui na revistinha, eu quero até mostrar mais detalhes para vocês, vem aqui uma mensagem ali de cara que é feita pelos próprios editores da revistinha, falando um pouquinho sobre o livro, a proposta da revistinha, quem participou da construção dessa revista. Depois disso, nós temos aqui uma sinopse do livro, que aí você vai ter um resumão, né, do livro, aquele resumo sem spoiler também, mas para você ter uma ideia do que o livro diz. E aqui nós temos uma entrevista com a Nita Prose. Aqui a Nita. E como eu estava falando, a Nita, ela não quis rotular a personagem. Por mais que nós vemos que ela tenha ali uma dificuldade de se relacionar, de compreender as pessoas, a Nita não rotula isso. Então a gente não sabe se é uma deficiência intelectual ou não, se ela tem, enfim, não se sabe, mas isso é muito nítido no livro, em seus relacionamentos. A priori, eu não sabia desse ponto, mas logo de cara você vai notando, principalmente ali quando a gente começa o livro vendo o relacionamento em que a própria Molly tinha junto com a avó, o quanto ela era dependente, por assim dizer, da avó, para que ela conseguisse compreender o mundo. Então existia vários cenários, várias situações que ela depois chegava em casa, contava para a avó e a avó em si falava para ela, né? Tentava explicar e falar as coisas. E isso ao longo da vida inteira da Molly. Molly relativamente é jovem, tá ali na casa dos seus 20 e poucos anos. Ela teve uma infância e uma vida muito difícil, junto com seu relacionamento com a mãe, com o pai, que em si praticamente nunca fez parte. A mãe, ela tem mera lembrança. A avó que cria ela, a avó falece e ela tem que tocar a vida, né? Trabalhar, sobreviver, e ela trabalha em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Nesse hotel, ela mostra toda a habilidade que ela tem em ser uma pessoa organizada, em entregar o trabalho dela da melhor forma possível, mas ao mesmo tempo ela também tem que se relacionar com os hóspedes, em que alguns ela cria até uma amizade, e outros colegas de trabalho que infelizmente acabam aproveitando dela. A gente vai ver várias situações, vários personagens, como eu disse, entre hóspedes e também colegas de trabalho, até que um dia Molly abre uma das portas ali e se depara com um corpo na cama. Muita coisa vai acontecer, vários momentos a gente vai voltar para aquele quarto, para aquela situação, e tendo mais elementos, por mais que a história não fique ali parada. A gente vai acompanhando a semana dela. Então a gente vai vendo segunda, terça, quarta, um
dia depois, 3 dias depois, 4 dias depois, como foi o desenrolar disso. E a gente vai percebendo ao longo do livro que Molly, por mais que ela pareça um pouco diferente, né, em seus relacionamentos, ela é muito igual a todo mundo. Ela está disposta a ajudar, como também ela está disposta a incriminar. Então é interessante muito essa forma, assim, e que o livro é muito maior do que apenas um suspense. O suspense está acontecendo, mas tem muita coisa por trás, muita coisa acontecendo simultaneamente. Continuando na revistinha, nós temos aqui uma reportagem em que mostra uma diarista que se tornou aí uma celebridade nas redes, compartilhando o seu dia a dia, né? Também nós temos essa ilustração muito bonita de um hotel. Inclusive, aqui tem um detalhe muito importante, que o apartamento 401, que é o apartamento que acontece todas as coisas, ele está com um carrinho de fora e uma porta aberta. E aqui você vai encontrando vários outros personagens do livro. É bem legal isso, sabe? Depois de você ter lido, voltar aqui, tentar identificar cada um dos personagens, vale bem a pena essa ilustração. Também nós temos aqui na revistinha 2 matérias em que uma vai falar sobre os hotéis, sobre viagens, destinos, e aqui também sobre os relacionamentos junto com a avó. Até inclui aqui algumas frases de avós famosas, dos Simpsons, Moana, o Diário da Princesa. Então tem algumas avós aqui um pouco celebrities. E no final da revistinha nós temos um spoiler também do próximo livro, do livro de março. Então para quem quiser já tá por dentro, já pode dar uma olhadinha. Bem, como eu disse, a revistinha, por mais que ela vai discutir temas relacionados ao livro, ela não traz spoiler. Então você pode ler antes, pode ler depois, enfim. A ideia é expandir aí o tema, o que o livro fala. Mas aqui no livro, então, você vai ter um thriller com muitos aprendizados, com várias frases da avó de Molly, que eu anotei, eu acho, praticamente todas, assim, coloquei marcadores. Porque são aquelas frasezinhas, sabe, do dia a dia? Sabe aquelas frasezinhas de puxar a orelha, que você fala assim, nossa, minha avó ia falar isso. Olha, minha mãe ia falar isso. Sabe esse tipo de frase? Então, tem várias cenas em que Molly se vê numa situação e ela lembra como se a voz da avó dela estivesse falando ali com ela. No final, a gente tem um plot de coisas, assim, que eu particularmente não imaginava, sinceramente, mas que no fundo a gente consegue ver o quanto Molly se espelhou, o quanto Molly se viu na situação, e por isso a gente começa a entender o porquê que ela agiu dessa forma. Eu acho que só por isso vale muito a pena a leitura. Foi um livro que eu dei 4 estrelas. Eu não achei ele perfeito, maravilhoso, o livro da vida, como você sabe, assim, quando 5 é um livro que eu falo, nossa, meu Deus, mas eu achei ele muito bem escrito. O plot no final dá aquela virada, principalmente porque a gente vê essa questão de espelhamento. Fiquem atentos a essa dica. A Camareira estará aí nas livrarias, possivelmente no finalzinho de março, então já anota esse nome para você não esquecer e comprar esse livro, e também vou deixar links aqui embaixo para você assinar, porque assinando até o último dia desse mês você já garante a próxima caixinha. E assim, a próxima caixinha vai trazer também bastante questões de relacionamentos familiares, principalmente entre uma mãe e uma filha. Tô curioso, eu ainda não sei nada, mas não vejo a hora de fazer esse unboxing e começar essa leitura. Não posso deixar aqui de agradecer a todos os membros do canal. Muito obrigado por sempre apoiarem o canal. E se você também deseja ser um membro do canal, tem links aqui na descrição do vídeo, e lá no Instagram tem um destaque em que mostra alguns benefícios extras que vocês podem ter por serem membros do canal, como sorteios exclusivos. Desejo a vocês uma ótima semana, um forte beijão, nos vemos em breve, até mais!